João Cantigas Esteves falava da questão do setor financeiro. O Ministro das Finanças veio mesmo aconselhar que os bancos vendessem alguns ativos para recapitalizar os bancos. Fernando Ulrich criticou essa situação, diz que está a ser excessiva a atenção que está a ser concentrada nos bancos e que um destes dias podemos olhar para aquilo que ele designa como um erro histórico da pressão, demasiada pressão sobre os bancos. Parece-lhe que, de facto, de repente, os órgãos de regulação estão a ser mais papistas do que o Papa relativamente à banca? Não. Primeiro, dois aspectos. Um, que o Presidente do BPI tem toda a razão, é de facto o Ministro das Finanças meter-se nessa área. Portanto, acho que não lhe compete e de facto devia realmente deixar, e muito bem, ao Governador, que ainda por cima ele ia falar a seguir. Depois, eu penso que aqui eventualmente haverá alguma razão parte a parte, mas eu quero também partilhar e tenho acompanhado com muito interesse e até satisfação o papel do novo Governador do Banco de Portugal. E julgo que ele está a fazer aquilo que é esperável nos dias de hoje um Banco Central fazer. Ou seja, hoje, a principal parte do sistema de supervisão a nível local, digamos assim, é claramente a supervisão do sistema bancário. Ou seja, não há questões monetárias, não há questões cambiais, etc. Tudo isso desapareceu. Portanto, o grande papel é a supervisão do sistema, que, aliás, do meu ponto de vista, foi o que terá falhado em certos momentos no anterior Governador do Banco de Portugal. E, desse ponto de vista, eu acho que o Governador está perfeitamente no local certo, na posição certa, para dizer aquilo que tem dito. Para além do mais, convém lembrar que é um homem, um profissional, é um técnico, com uma longa experiência no setor e talvez conhece como ninguém o melhor. Ora bem, e o que é que ele tem dito? O que ele tem dito não é de todo que o sistema bancário não está bem. Já está dito e repetido que o sistema bancário se tem comportado bem, se tem aguentado bem na crise, portanto, isso está fora de questão e é verdade. Ora bem, mas ainda estamos a meio. E, nomeadamente, há uma questão que não podemos esquecer, que continua pendente, que é o mercado interbancário está fechado. Portanto, isso, só por isso é importante haver uma reflexão. Ora bem, evidentemente que estes sistemas bancários normalmente são sempre sujeitos a algum secretismo, enfim, alguma cautela, e bem, porque é um setor extremamente sensível. Mas eu penso que o Governador do Banco de Portugal, basicamente, o que tem dito é ajudar, inclusive, a reflexões sobre aquilo que deve ser a boa gestão dos bancos. E o que nós vemos na recomendação e até naquilo que os bancos estão a fazer é aquilo que nós podemos dizer gerir. Nomeadamente, por exemplo, como disse o Governador ontem mais uma vez, importa, digamos assim, que os bancos, primeiro, melhorem aquilo que é o chamado ratio de transformação. Portanto, isto é, importa continuarem a trabalhar nessa área, naquilo que, no fundo, é a ligação entre os depósitos e os créditos. Importa também continuar a trabalhar nos ativos dos bancos. E nós sabemos que nos ativos ainda há muitos ativos, uns de melhores, outros de menor qualidade. E, portanto, e aquilo que o Governador tem dito é que os bancos devem estar constantemente a olhar para os seus ativos, ver oportunidades e, acrescenta, e bem, a alienar aquilo que não é estritamente necessário e imperativo ao negócio bancário. Portanto, é algo que me parece, do ponto de vista de gestão, extremamente interessante. Depois, ao ponto, talvez, que foi o mais crítico e o que levantou mais críticas ao Presidente do BPI, era o reforço dos capitais próprios. Ora bem, naturalmente que percebemos que é uma recomendação um pouco difícil nos dias de hoje. Ou seja, basta ver que o mercado interbancário está fechado. Os acionistas não têm dinheiro. O capital alheio está fechado, também se percebe que o capital próprio não esteja muito aberto. E, nomeadamente, os acionistas também têm os seus problemas. Ou melhor, percebe-se que é uma recomendação um pouco difícil de acatar. Mas é preciso ver, e isso o Ministro das Finanças falou e também o Governador, toda a economia tem que estar num processo de desalavancagem. Se há algo que nos trouxe até esta crise, foi um excesso de alavancagem a todos os níveis. Naturalmente, ao Estado, aos bancos, às famílias, às empresas. Não pode acontecer ao mesmo tempo. Ora bem, mas a questão, portanto, é presente, eu não tenho nada contra ser salientado, neste caso, digamos, aos bancos, aos gestores, aos acionistas, que também aí vai ter que haver um regresso a uma normalidade essa que vai ser bem diferente daquilo que era... Viver com menos dinheiro alheio. Repare, um dos bancos que estava lá ontem, que estava lá na sessão, apresentou naturalmente alguns rácios e, por exemplo, há praticamente um banco que metade da carteira de crédito é crédito à habitação. Ora, é que sabemos que é uma das áreas extremamente em dificuldade. Portanto, há realmente aqui todo um conjunto de processos de gestão, de melhoria, e que, naturalmente, eu acho que os banqueiros, enfim, que sabem disto, devem também partilhar daquilo que são, digamos, as reflexões e as preocupações do Banco Central, mas eu acho que quer o conteúdo, quer o tom, quer a própria forma do Governador, eu penso que são ajustados
e, do meu ponto de vista, está a fazer aquilo que hoje se espera que o Banco Central faça. Francisco, entre amanhã e o próximo dia 24 de março, quando tiver lugar a Cimeira Europeia, José Sócrates vai ter aqui um mês extraordinariamente tenso, não só do ponto de vista político internamente, são cada vez mais as vozes dentro do PSD que pedem uma substituição do governo, embora o líder tenha pedido algum silêncio durante esta fase, mas também, obviamente, que tudo se vai jogar até à Cimeira Europeia. Pois, todas as cartas, todos os, digamos, os trunfos que existem dentro do o mês de baralho. março é, de facto, um mês muito importante. Em primeiro lugar, porque fechará um primeiro trimestre onde poderemos ter alguma visão um bocadinho mais alargada daquilo que está a ser a nossa execução orçamental. Isso é só em abril. Exatamente. Mês anterior. Claro, com certeza que é só em abril, mas é com a execução que reporta até março. Portanto, o mês de março é efetivamente importante e, portanto, é um mês que vai ser necessário para isso. Enfim, eu acho, e já aqui disse, que neste momento o país tem que se comportar de uma forma responsável de todos os seus agentes políticos. E parece-me que devemos deixar neste momento o Governo fazer aquilo que lhe parece e que foi, aliás, não aprovado, mas de certa forma admitido pelo PSD, que é o nível da execução orçamental, e portanto devemos dar alguma tranquilidade a este Governo para fazer e ver se, efetivamente, neste primeiro trimestre e de acordo com aquilo que vão ser as diretrizes europeias, consegue fazer aquilo que deve fazer. Depois disto, obviamente que parece-me que o cenário começará a ficar mais claro, não é? Parece-me que o cenário político, dependendo do que resultar deste mês, do que resultar destas cimeiras europeias, do que resultar da posição da Alemanha, do que resultar da manhã do próprio encontro, a situação vai se clarificar um pouco mais e veremos qual é que será a posição, essencialmente, dos partidos da oposição, nomeadamente do PSD. João, Sócrates terá talvez o mês mais duro desde que é Primeiro-Ministro. Este Primeiro-Ministro, é difícil. Desde o dia em que foi eleito, tem tido vários meses bastante duros, mas sim, eu diria que este mês é um mês decisivo e que a cimeira de dia 11 e depois a de dia 20 e tal são provavelmente 24 são provavelmente as cimeiras europeias mais importantes dos últimos anos, se não as mais importantes de sempre para Portugal. Eu estava relativamente otimista há cerca de um mês e meio, até por declarações de vários responsáveis alemães e europeus, mas agora a Alemanha parece ter recuado e, portanto, estou muito pessimista em relação às decisões que vão ser tomadas na Europa durante este mês. A grande questão é que, se não forem tomadas decisões, estou convencido que Portugal tem que aderir imediatamente ao fundo. O problema é que o fundo não resolve nada. Não é? Essa é que é a grande questão. É que muitas pessoas têm têm dito José Sócrates e Teixeira dos Santos à espera do balão de oxigénio de Bruxelas. Eu acho que os portugueses têm que começar a perceber que não é José Sócrates e o ministro Teixeira dos Santos que estão à espera do balão de oxigénio da Europa. É este governo e qualquer outro governo que venha, porque enquanto as condições se mantiverem iguais às que existem hoje, podemos ter a certeza que o problema português não será resolvido e o PSD que não se iluda a achar que tem na manga um conjunto de reformas estruturais que vão não só reduzir o déficit de acordo com aquilo que está acordado, como pôr a economia a crescer, porque isso é uma fantasia. Quer dizer, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque eu volto sempre a este tema, mas este tema é muito importante, que é a tese principal, a tese original da europeia, que deu origem a toda esta estratégia, tomada em maio do ano passado, foi a tese da austeridade expansionista, que tem a ver um pouco com a equivalência ricardiana, que é uma coisa que se estuda em economia e que as pessoas acham que neste momento está tudo retraído porque está com medo, ou seja, que o setor privado está retraído e não gasta porque está com medo dos déficits e dos impostos futuros e que, portanto, se o Estado mostrar alguma contenção, que o setor privado floresce naturalmente. Isto é uma fantasia, muita gente dizia que era uma fantasia, todos os casos práticos em que isto tinha funcionado não se aplicavam à situação atual e até agora parece que isto, que de facto,
que não se vai verificar e que esta estratégia é errada. Agora, como é que saímos daqui? Não sei. Agora, a única coisa que eu tenho a certeza absoluta é que nós temos que sair daqui e isso passa necessariamente por uma revisão desta estratégia. Não se pode adiar mais o cenário, a clarificação do cenário europeu. Nos últimos 30 segundos que nos restam, também partilha deste pessimismo do João Galamba? O que eu acho é que são duas visões e bem distintas. Eu compreendo perfeitamente os alemães que olham para o sul da Europa, nomeadamente no nosso caso Portugal, e acham que andamos muito atrasados a fazer aquilo que temos de fazer. Ou seja, repare, nós já tínhamos a questão da Grécia praticamente em janeiro do ano passado. Nós vamos ser generosos. Em maio é que começamos a mexer um bocadinho e de peca em peca. E a situação arrasta-se. Há aqui uma mensagem. Exatamente. Não é clara a mensagem. Não se esqueça que a própria União Europeia defendia a mesma posição até maio. O mundo mudou para Portugal e para a Europa em maio. Foi para toda a gente. A dependência em que nós estamos. E realmente somos muito lentos a dar sinais. Ou seja, o discurso é ótimo, como ainda há pouco confirmei, o discurso é ótimo, mas estamos muito lentos. E o alemão interroga-se, mas aquilo é mesmo a sério ou não é? E nós precisamos de sinais concretos, nós precisamos diariamente de notícias inequivocamente boas no bom sentido. E essas não existem. E, portanto, o ambiente alemão é realmente muito negativo. Eu estou de acordo. Vive-se neste momento, temos os alemães que estão com uma postura absolutamente muito complicada. E eu estou totalmente de acordo também que não pode sair grandes novidades de lá, mas temos que perceber, digamos, essa relação. Estamos muito atrasados, somos muito lentos a dar bons sinais. João Cantigas Esteves, Francisco Proença de Carvalho, João Galamba, é sempre um prazer ter o vosso lúcido comentário nestas noites de terça-feira. É também o ponto final do Closing Bell, que regressa amanhã às 21h. Aproveite esta noite.